e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Vamos ver o que Deus tem para nos falar. 16 de setembro de 2020, quarta-feira, Dia dos Santos, Cornélio e Cipriano, um Papa e Bispo mártires. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos mártires, ofício da memória. Antífona da entrada. Alegram-se nos céus os santos que na terra seguiram a Cristo. Por seu amor derramaram próprio sangue, exultarão com ele eternamente. Oração do dia. Ó Deus, que em São Cornélio e São Cipriano destes ao vosso povo pastores dedicados e mártires invencíveis, fortificai por suas preces nossa fé e coragem para que possamos trabalhar incansavelmente pela unidade da Igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 31 até o capítulo 13, versículo 13. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, aspirai aos dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo a chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. As profecias desaparecerão. As línguas cessarão. A ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado e a nossa profecia é imperfeita. Mas, quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora, nós vemos num espelho confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Atualmente permanecem estas três coisas: fé, esperança e amor. Caridade. Mas a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 33, versículos do 2º ao 3º, do 4º ao 5º, 12 ao 22, refrão 12b. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Repitamos: feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o, cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Pois reta é a palavra do Senhor e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça transborda em toda a terra a sua graça. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos.
Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Repitamos: feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor, tuas palavras são espírito e são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. De vida eterna. Trecho retirado de João, capítulo 6, versículos 63 e 68. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 7, versículos do 31 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. São como crianças. Lucas, capítulo 7, versículos do 31 ao 35. Em outra passagem do Evangelho, Jesus manda imitar as crianças em sua simplicidade e ternura filial, chamando a Deus de Abá, paizinho. Desta vez, porém, o comportamento infantil, ou melhor, infantilizado, torna-se alvo da censura do mestre. É que Jesus de Nazaré não correspondia à expectativa de muitos que se punham a reclamar e a achar defeitos em Jesus, a ponto de lhe dar o rótulo de endemoniado. Não sem humor, Jesus compara seus críticos às crianças imaturas e insatisfeitas que vivem chorando e reclamando. Na Palestina de seu tempo havia duas ocasiões que marcavam profundamente a vida do povo: os casamentos e os funerais. Nestes, as mulheres faziam um importante papel de carpideiras, chorando estrepitosamente o falecido, diante dos lamentos proferidos pelos homens. Já nos casamentos, os homens eram encarregados da música, enquanto as mulheres dançavam. Assim como em nossa cultura, as crianças gostam de brincar imitando os adultos. Na Palestina, brincavam exatamente de casamento e de enterro, e acontecia que alguém propunha um brinquedo e o outro discordava, provocando o mau humor e até o choro da criança que fizera a proposta. Esta é a imagem usada por Jesus para denunciar a má vontade dos fariseus e doutores da lei, que não quiseram jogar o jogo que Deus lhe oferecia em Jesus. Tocamos flauta e não dançastes. Entoamos queixumes e não chorastes. Umas crianças emburradas. Seria também o nosso caso? Temos queixas e reclamações contra o Espírito de Deus que fala através da igreja. Nosso Deus nos tem decepcionado quando faz propostas que não correspondem a nossos comodismos e preferências. Continuamos incapazes de dançar conforme a música? Faremos como Simão Pedro, que achou prudente dar um puxão de orelhas no seu mestre? Talvez seja esta a explicação para muitas conversões, com aspas, por favor.
quando trocamos de paróquia ou até de igreja, porque as coisas não correram como nós esperávamos. Tínhamos um mapa mental e a receita ideal para a religião. Aí a realidade destoou dos nossos projetos e não fomos capazes de dar uma resposta ao desafio que nos era oferecido. Saímos chorando, imaturos e infantis, como os menininhos da velha Palestina. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Na minha noite, me fazes conhecer a sabedoria. Salmo 51, versículo 8. Santo do dia. Antes de transmitir a biografia do santo, quero dizer que podem usar à vontade os meus vídeos. É para a evangelização mesmo, livremente, podem usar. Foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Eu só quero dizer que vocês acessam o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, e lá vocês encontram os vídeos. Utilizem à vontade. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário da Congregação do Santíssimo Redentor. Ele escreve para o site a12.com. 16 de setembro é dia de São Cornélio. Cornélio nasceu em Roma, foi eleito para o pontificado depois de um período vago na cátedra de São Pedro. O Papa Cornélio foi eleito quase por unanimidade, mas precisou enfrentar a ousadia do Novaciano. A ousadia de Novaciano. Sem que ninguém esperasse, Novaciano fez-se ordenar bispo e proclamou-se antipapa. Vejam só que coisa. Nesta condição se criou o primeiro cisma da igreja, Novaciano antipapa. Segundo os partidários de Novaciano, Cornélio teria adotado um discurso e postura muito indulgente, boa e compreensiva para com os desertores da fé católica, os chamados lapsi. Para socorrer a postura de Cornélio, um bispo de Cartago, chamado Cipriano, entra em cena. Este bispo ajudou Cornélio a defender a verdadeira autoridade papal. Assim, a igreja viu-se dividida entre duas posturas. Os seguidores de Cornélio eram favoráveis à admissão dos cristãos pecadores de volta à igreja, enquanto os adeptos de Novaciano defendiam a exclusão total dos pecadores. Porém, pressionado pelo imperador Valeriano, um grande perseguidor dos cristãos, Cornélio, na sua atitude compreensiva e misericordiosa, acabou sendo exilado, onde viveu seus últimos dias. Seu único amigo e defensor era Cipriano, que se correspondia com ele animando-o através de cartas. Esta amizade custou caro a Cipriano, que também foi condenado à morte. Cornélio morreu em junho de 253, sendo sentenciado ao martírio pelo imperador por não aceitar prestar o culto aos deuses pagãos. Foi sepultado no cemitério de São Calixto. Reflexão. A igreja é alimentada continuamente pelo Espírito Santo, força que garante a autoridade da igreja como proclamadora da palavra do Cristo. Mas o lado humano da igreja às vezes fala mais alto. Discussões, lutas pelo poder, acusações são parte da rica história da nossa igreja. Hoje, celebrando São Cornélio, nós percebemos que a injustiça acaba destruindo as relações amigáveis da igreja. Rezemos para que encontremos o melhor caminho de viver a fé e que a igreja converta-se continuamente ao nome de Jesus. Oração. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que São Cornélio governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, traduzindo, Deus Todo-Poderoso. Ele vai provir, acredite, Ele providenciará. E do dialeto de Jesus, o aramaico, Maranatá, vinde Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar e vai nos julgar.
Então nos arrependamos de nossos pecados, peçamos perdão a Deus e acreditemos que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós.